Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos tratar agora em especial dos temas competência absoluta e competência relativa. Esses temas são mais associados, pessoal, ao estudo da incompetência e de forma correlata e dela consequente, os institutos da prorrogação, derrogação pela lição de foro, conexão, continência. Então, é um tema especificamente estudado quanto à incompetência, quanto à prorrogação, derrogação, conexão, continência. Bem, nesse sentido de consequência, nós temos que estabelecer um extrato de distinção entre competência absoluta e competência relativa. Bem, a competência absoluta em sede de processo civil envolve normas de ordem pública que estão relacionados ao melhor funcionamento da organização judiciária. Trata-se aqui, pessoal, em especial, de uma objeção processual. Por que isso? Porque pode ser arguida por qualquer uma das partes que pertence à relação jurídica processual em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Eis, portanto, a previsão dada ao artigo 64, parágrafo 1º. Logo, pessoal, nós não podemos falar no que tange à competência absoluta de matéria que submete à preclusão. Lembrar pontualmente que tanto a incompetência absoluta quanto a incompetência relativa é matéria de arguição em sede de contestação. Bem, então, recapitulando. Falar de competência absoluta e competência relativa vai impactar no estudo da incompetência absoluta e incompetência relativa, nos institutos da prorrogação, derrogação, conexão, continência. Bem, nessa medida e consequência, nós temos que saber, primeiro, o que é competência absoluta. Competência absoluta são normas jurídico-processuais, como eu já havia dito, de ordem pública que estão relacionados a próprio melhor e eficiente funcionamento da organização judiciária. São normas, portanto, pessoal, que podem ser arguidas por qualquer uma das partes a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Portanto, não estar afeto à matéria, à competência absoluta, a arguição de preclusão. Bem, evidentemente, pessoal, a doutrina processualista brasileira, ela aponta especificamente que, e não obstante a incompetência absoluta poder ser arguida em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo, no que se refere em especial ao recurso especial e ao recurso extraordinário, veja que o recurso especial é o recurso que tramita no STJ e o recurso extraordinário é o recurso que tramita no STF, em razão do requisito específico do pré-questionamento, pode, nesse sentido, pessoal, haver uma circunstância de não perpetuação da discussão da incompetência absoluta, por causa desse ponto específico que é o pré-questionamento. Tá? Então, mesmo que a matéria de competência absoluta ela não seja submetida ao fenômeno da preclusão, em razão do pré-questionamento no que tange aos recursos especiais e extraordinários, sofre, portanto, discussões relativas à incompetência absoluta, limitações. Tá ok? Bem, dando seguimento ao nosso trabalho, é uma matéria, inclusive, bem tranquila, não tem muitas dificuldades, mas vamos aqui. A competência absoluta, ela sempre está afeto a direitos indisponíveis. Aliás, eu já havia falado para vocês especificamente que são normas jurídicas de ordem pública, ou melhor, normas jurídicas processuais de ordem pública. Então, na medida de consequência, não seria estranho falarmos agora que essas normas lidam com direitos indisponíveis. Agora, um ponto de cruzamento, tanto na competência absoluta quanto na competência relativa. É no que se tangencia ao fenômeno da incompetência absoluta e incompetência relativa, que ela pode ser arguida, pessoal, aliás, ela deve ser arguida em preliminar de contestação. Isso está bem explícito, está bem claro no artigo 64 do CAPT, combinado com o artigo 337, inciso 2 do CPC. Bem, já falei demais aqui em alguns artigos,
eu acho que remonta, portanto, à leitura obrigatória. Vamos aqui especificamente, pessoal, no nosso CPC. Vamos tratar pontualmente desses temas no nosso CPC. Bem, veja que o CPC ele fala da incompetência. Evidentemente, pessoal, a competência absoluta ou relativa, quando envolve, pessoal, a vedação, perdoe-me, a ruptura, portanto, da observância das regras de competência absoluta e relativa, vai desaguar em situações de incompetência. Então, olha o que diz o artigo 64, caput do CPC. A incompetência absoluta ou relativa será alegada por questão preliminar da contestação. E o artigo 337, ele complementa esse raciocínio. Destaco aqui nesse sentido, pessoal, o seu inciso número 2. Tudo bem? Então, olha o que diz ao artigo 337 do CPC. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Veja que antes de discutir o mérito significa dizer preliminar. Então, veja aqui. Na parte que envolve os fundamentos, você tem preliminares ao mérito, que são todas essas matérias aqui relacionadas, e temos a própria discussão do mérito. Lembrar de forma correlata que, pelo princípio da congruência, nós temos a petição inicial que apresenta uma tese, nós temos uma contestação que apresenta uma antítese, e de forma reflexa e consequente, nós teremos uma sentença que será a síntese. Então, veja, na antítese, que é, portanto, o questionamento da tese, nós teremos uma parte da petição especificamente destacada, que são as preliminares. E as preliminares, pessoal, elas vão envolver os temas aqui rotulados no artigo 337. E destaco aqui para vocês a situação da incompetência absoluta e incompetência relativa. Ora, se há a competência absoluta, a regra, portanto, o comportamento que viola a regra da competência absoluta é incompetência. Né? Na mesma medida, a competência relativa, comportamento violado dessa norma é incompetência relativa. Tá bom? Bem, pessoal, um outro ponto importante ainda no estudo específico da competência absoluta é que é insuscetível de modificação. Eu sei que não é hora de tratar especificamente da competência relativa, mas é importante destacarmos uma relação notoriamente de oposições. Bem, na competência dita absoluta, pessoal, nós não temos a modificação. Já na competência relativa, é suscetível de modificação. O que seria, portanto, essa modificação? Trata-se, portanto, pessoal, aqui especificamente da competência absoluta, de uma proibição de haver uma alteração por vontade das partes quanto especificamente à regra de competência. Já na competência relativa, é possível, pelo fim da prorrogação, haver, inclusive associada à derrogação para eleição de foro, né, haver a modificação da competência. E vou mais, também deve ser suscitado nas circunstâncias que envolvem conexão e continência. Já na competência absoluta, pessoal, nós não temos essas específica questionamento. Então, nesse sentido e consequência, as normas que envolvem competência absoluta, elas tratam essencialmente de requisitos de validade de índole processual. As normas jurídico-processuais, que são normas de ordem pública, que estão relacionadas ao funcionamento da organização do próprio Poder Judiciário, no que se refere ao exercício da tutela jurisdicional, essas normas são critérios amplamente reconhecidos de validade do próprio processo. Assim sendo, pessoal, em razão dessa estabilidade, dessa solidificação que são as normas que envolvem a competência absoluta, são insuscetíveis de modificação. Em momento oportuno, nós iremos ler o artigo 65 e, subsequentemente, nós iremos tratar da súmula do STJ, é uma súmula, inclusive, bastante antiga, que é o número 33, tá? Bastante antiga. Bem, dando aqui seguimento ao nosso estudo, ainda no que tange ao tema competência absoluta, bem, a competência absoluta, pessoal, ela pode ser perfeitamente reconhecida ex officio pelo juiz. É bem diferente, que nós vamos ver daqui a pouco, a questão da competência relativa, que ela não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz.
excetuando especificamente a redação do artigo 63, parágrafo 3º do CPC, né, que fala especificamente do tema da incompetência relativa. Aí nós temos especificamente uma exceção, que inclusive informa as questões das cláusulas de eleição de foro. Tá? Aqui é um ponto específico de exceção. Então a regra é sempre essa. A competência absoluta ela é passivo de reconhecimento ex officio, né? O juiz ele declara, ele reconhece a competência absoluta, né? E por via reflexa e consequência, é uma norma que não é suscetível de algum fenômeno de preclusivo, não há preclusão, e ressalvado no que tange ao pré-questionamento ao nível de recurso especial e recurso extraordinário, não porque haja preclusão, mas é porque é um requisito específico do próprio recurso. Bem, situação, portanto, que reverbera claramente que o juiz competente ele é obrigado a analisar a ocorrência ou não de circunstância de incompetência absoluta. Bem, reverberando, portanto, esse raciocínio, vamos aqui especificamente ao artigo 64 do CPC. Vamos aqui novamente. Nesse sentido, vamos aqui ler o artigo 64 caput e o 64 parágrafo 1º, tá? E na mesma objeto de fala, iremos ler o parágrafo 3º. Bem, olha o que diz o artigo 64 caput. A incompetência absoluta relativa será alegada como questão preliminar da contestação. Vimos ainda há pouco o artigo 337, inciso 2 do CPC. Bem, ato contínuo, parágrafo 1º do CPC, olha o que diz. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Ou seja, pessoal, o juiz plenamente tem o ofício de ter que reconhecer. Bem, existe uma diferença bem clara entre dever-poder na esfera específica pública e o dever-poder como faculdade na esfera privada. Esse deve aqui, pessoal, é na órbita pública, né, do direito processual civil, como também no direito penal, envolve especificamente uma prerrogativa cogente por parte do juiz. Ele tem a prerrogativa de declarar de ofício a ocorrência da incompetência absoluta e mesmo aqui ele tem obrigação de reconhecê-la. Veja que é uma mão de duas vias. Ele tem obrigação de reconhecer a incompetência. Tanto é, pessoal, que nós temos uma circunstância que vai envolver especificamente a ação rescisória. E aí a gente cita especificamente para vocês o artigo 966. Olha o que diz. A decisão de mérito transitada e julgada pode ser rescindida. Veja que, mesmo havendo cristalina estabilização da relação jurídica processual ulterior, pode ser revigorado o questionamento da matéria posta à decisão ulterior, mas por meio de ação rescisória. É uma ação própria, pessoal. Ela não é um recurso, é uma ação própria. E aqui destacamos especificamente o inciso 2, que diz o seguinte: for proferida por juiz impedido ou por juiz absolutamente incompetente. Então veja, ele tem que reverberar, refletir, ressoar a necessidade de reconhecer a incompetência absoluta. Se aquele juiz ele for incompetente, aquele juízo for incompetente de forma absoluta, ele tem que ser reconhecido pelo magistrado a sua ocorrência. Tudo bem? Artigo 966, inciso 2 do CPC. Então, fazendo uma síntese específica quanto à situação da competência absoluta em que vai reverberar a incompetência absoluta é que, primeiro, a competência absoluta ela trata de normas jurídicas de natureza de ordem pública, tá? Que tratam especificamente quanto à disciplina do funcionamento eficiente da organização judiciária do processo civil brasileiro. Então, a competência absoluta, ela lida com normas de ordem pública, normas jurídico-processuais de ordem pública, e que reflete de forma translúcida o funcionamento da organização judiciária no âmbito dos tribunais, tá? No âmbito do poder judiciário. Evidentemente, os direitos que ali estão envolvidos, né, na disciplina processual são completamente indisponíveis.
Não pode haver, por exemplo, uma eleição de foro ocorrendo a derrogação da competência. Isso é inadmissível ao nível de competência absoluta. Bem, na mesma medida e consequência, são competências, né, competências absolutas, são competências que são insuscetíveis de modificação. Portanto, não há a incidência do fenômeno da prorrogação. Professor, o que é a prorrogação? Vamos aqui especificamente, pessoal, tratar do artigo 65. Pessoal, só um instantinho aqui, deixa eu tomar uma água. Só um pouquinho. Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui tratar do artigo 65. Só um instantinho. 65 do CPC. Olha só. Prorroga-se a competência relativa, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Veja que a legislação processual, ela exige que seja a incompetência absoluta, seja a relativa, elas devem ser arguidas como preliminar de contestação. E, na mesma medida e consequência, pessoal, no que tange a incompetência relativa, reconhece o fenômeno da preclusão. Já a incompetência absoluta não submete ao fenômeno preclusivo, ressalvado a observância do pré-questionamento em sede de recurso especial e recurso extraordinário. Bem, nessa medida de consequência, pessoal, a prorrogação, que é uma forma sutil da matéria, sem muita profundidade, é meramente, pessoal, a estabilização daquele juízo que ora é incompetente, mas torna-se o que, gente? Competente. Então, vejam, havendo, portanto, matérias atinentes à competência relativa e, nesse sentido, não arguida em preliminar a incompetência desse juízo, o que vai acontecer? A prorrogação, ou seja, a estabilidade quanto à tramitação, quanto ao julgamento do processo nesse juízo. Lembrando pontualmente que o juiz ele não é incompetente, ao contrário, ele tem plena competência, tem pleno conhecimento, tem plena a capacidade de julgar. Ocorre que o juízo, por regras de natureza processual, veda que um juízo que não tem a competência para discutir aquela matéria, aquele tipo de ação, ele possa intervir em detrimento de um outro juízo a vir discutir, tá bom? Vimos ainda há pouco, né, inclusive na videoaula passada, sobre o que é foro competente, o que é comarca, o que é entrância, o que é juízo competente, o que é vara. Bem, dando seguimento à nossa trajetória, então, reverberando o que eu falei, a competência absoluta ela é plenamente insuscetível de modificação. Não há em nenhum momento o fenômeno da prorrogação. Reforçando o meu argumento, pessoal, vamos aqui rapidamente a uma súmula bastante antiga. Eu não recordo bem, mas, salvo engano, é da década de 90, que é a súmula do STJ, número 33, tá? Salvo engano, me conserte se estiver errado, era da década de 90, tá bom? Bem, súmula 33, já a gente vai confirmar ou não essa informação. Pessoal, ela 89 e 90, então realmente é da década de 90, né? Olha o que diz a súmula 33 do STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Por que isso, pessoal? Porque justamente ela é matéria que submete à prorrogação, que é a estabilização em razão da não arguição da incompetência em sede de preliminar de contestação. Tudo bem? Bem, vamos aqui seguindo o nosso barco. Então, pela própria lógica das informações aqui explanadas, nós temos que a competência absoluta ela pode ser reconhecida, ou melhor, declarada ex officio ou de ofício pelo juiz. Isso remete a atenção porque as matérias que envolvem a competência absoluta elas estão intrinsecamente comunicantes com os próprios requisitos de validade da relação jurídica processual. E aí vai desaguar especificamente, pessoal, na possibilidade de ajuizamento de ação rescisória.
Veja, houve processo, houve decisão, houve trânsito em julgado, houve encerramento, portanto, em tese, de qualquer outro e qualquer natureza, aquela lide formada. Só que, em razão do fenômeno de nulidade absoluta, é possível o manejo de ação rescisória. Vimos da pouco, está previsto no artigo 966, inciso 2 do CPC. E aqui eu reforço uma sentença judicial de mérito, tá? De mérito. Bem, feito tais expoentes, eu acho que já toquei bastante assuntos relativos à competência absoluta, né? Evidentemente, sempre tem um ponto ou outro, mas eu acredito que eu fiz uma exposição bem abrangente, bem importante para o nosso conhecimento, tá? Então, vamos aqui seguindo o nosso barco e vamos trabalhar com a outra modalidade de competência, que é a competência relativa, tá? Bem, voltando ao artigo 64, temos que, antes de analisar, relembrar a disposição do artigo 64, no que tange o seu caput. Olha o que diz. A incompetência absoluta relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Só que, pessoal, esse trato da incompetência relativa, né, da ocorrência da competência relativa, ela envolve especificamente aos interesses dos jurisdicionados. Ela não está ligada, pessoal, ao próprio funcionamento da organização judiciária. Tanto é que a ocorrência, portanto, da não arguição da incompetência relativa em sede preliminar de contestação há prorrogação. Já na absoluta, não. Não há o fenômeno da preclusão. Não há que se falar em preclusão. Tudo bem? Então, dando seguimento a essa matéria, já que a competência relativa trata especificamente de direitos que envolvem interesse dos próprios jurisdicionados, são normas jurídicas de ordem privada, gente. Olha, veja, a competência absoluta são normas jurídicas de ordem pública. Já no que tange à competência relativa e a violação é chamada de incompetência relativa, são normas jurídicas de ordem privada. Por quê? Porque estão atinentes, vinculados a interesses dos jurisdicionados. É nessa essência que nós podemos claramente dizer que os direitos envolvidos na incompetência relativa é matérias de direito disponível, repito. Enquanto que na matéria que envolve a violação, ou seja, a incompetência absoluta, são direitos indisponíveis violados, já na incompetência relativa são direitos disponíveis violados, tá? É completamente o oposto, né? Uma visão completamente antagônica da competência absoluta. Mais uma vez, reforçando, a arguição da incompetência relativa, na mesma medida com uma incompetência absoluta, ela é feita a priori em sede de questões preliminares à contestação, sendo que na relativa, pessoal, ela se concentra naquele momento, sob pena do fenômeno preclusivo. Bem, dando seguimento dessa essência, como eu já havia falado para vocês, a competência relativa ela é suscetível de modificação. Portanto, o fenômeno violador da competência, que é a incompetência, é passível de modificação. Assim sendo, pessoal, nós vamos ter que lidar, que conhecer pontualmente dois fenômenos associados, que é a prorrogação e que é a derrogação. Vou repetir. Para a gente poder avançar nesse conhecimento específico da incompetência relativa, nós temos que tratar pontualmente da prorrogação e, em seguida, tratarmos da derrogação pela eleição de foro. Tudo bem? Bem, nesse sentido e consequência, vamos aqui especificamente tratar da prorrogação, tá? Da prorrogação. Ó, tá aqui. Na prorrogação, pessoal, nós temos o seguinte conteúdo dado no artigo 65 do CPC. Olha o que diz. Prorroga-se a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. E faço e reverbero o conhecimento trado no artigo 337, inciso 2 do CPC. Então, remeto uma visão clara ao artigo 337, inciso 2 e peço que faça a devida remissão. Tá bom?
Bem, dando seguimento ao nosso trabalho, olha o que diz o parágrafo único do artigo 65. A incompetência relativa pode ser alegada pelo MP nas causas em que ele atuar. Então, a incompetência relativa, pessoal, ela pode ser sim suscitada pelo Ministério Público, mas na causa em que ele venha a atuar. Já foi objeto, inclusive, de prova específica essa indagação. Só um instantinho, pessoal. Então, dando seguimento à nossa trajetória, ao nosso trabalho, vamos aqui. Então, nesse sentido, se admite prorrogação, é porque é suscetível do que, gente? De modificação. É suscetível de modificação. Tudo bem? Bem, vamos dar aqui seguimento ao nosso trabalho. Agora vamos tratar, sim, e de forma correlata, é importante lembrarmos, no que tange especificamente ao Instituto da Prorrogação, a leitura da súmula do STJ número 33, que inclusive é uma orientação jurisprudencial já estabilizada há anos no processo civil brasileiro. Bem, que é a seguinte redação, abre aspas, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Tudo bem? Veja que a redação ela não está associada ao atual diploma brasileiro, tá? Mas nós temos que fazer essa referência, até porque o artigo 65 ele é completamente inspirado na súmula número 33 do STJ. Bem, feito isso, pessoal, agora vamos aqui tratar de um tema que não é difícil, mas requer bastante atenção porque ele apresenta conteúdos novos, que é a questão da derrogação. Bem, o artigo 63, pessoal, do CPC, ele nos traz a informação acerca da derrogação pela eleição de foro. Olha o que diz o dispositivo. As partes podem modificar a competência em razão do que, gente? Do valor e do território. Então veja, a matéria valor e território são matérias de ordem pública ou de ordem privada. Ou melhor, são matérias que envolvem competência absoluta ou relativa. Competência relativa. Muito bem. Então, a competência em razão do valor e do território são temas atinentes à competência relativa. Então, dentro desse contexto, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Oriunda de direitos e obrigações. Então, pessoal, o que o dispositivo está te norteando, ele está te ensinando? Ele está te dizendo o seguinte, pessoal, ele está dizendo claramente o seguinte, quando nós estamos falando especificamente da derrogação pela eleição de foro, nós estamos tratando especificamente de que as partes, buscando interesses, né, próprios, né, um acordo de vontade entre elas, interesses próprios, elas podem especificamente designar um foro competente. E isso, portanto, viabiliza a estabilização dos seus interesses de índole pessoal privada. Então, veja, não é uma matéria que envolve a organização judiciária, não tem nada a ver com isso. E nós podemos, inclusive, apontar isso, né, uma outra referência ao nível, pessoal, dos contratos internacionais. Olha o que diz pontualmente o artigo 25 do CPC. Não compete à autoridade judiciária brasileira, o processamento e julgamento de ação onde houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. Então veja especificamente que essa questão que envolve a cláusula de eleição de foro, ele pode ser determinada no âmbito interno como no âmbito internacional. Já caiu em prova essa discussão, pessoal. Veja só, no âmbito internacional, afastando, portanto, pessoal, a jurisdição brasileira, só pode ocorrer especificamente quando estiver em volta de contratos internacionais. Porque se não estivermos lidando com contratos internacionais, não é objeto de cotejo, objeto de tutela, a disciplina dada no artigo 25 do CPC. Tudo bem? Então, recapitulando. Tratar especificamente de derrogação pela eleição de foro significa dizer a possibilidade das partes interessadas dentro de uma relação jurídica processual apontar que o foro competente é o designado na avença, no negócio jurídico celebrado. Então, eles podem perfeitamente apontar. Nesse caso, o pontual é um argumento a ser suscitado por quem, pessoal? Pelo réu.
Não podemos ignorar que, não obstante a disciplina estar claramente prevista no artigo 63, sabemos que a incompetência absoluta e a relativa, elas devem para a relativa e podem pela absoluta ser arguidas, pessoal, em sede de preliminar de contestação. Tudo bem? Dando seguimento à nossa trajetória, vamos voltar à leitura do artigo 63 do CPC. Tudo bem? Vamos aqui voltar à leitura do artigo 63 do CPC. Nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui. Olha o que diz o artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação, oriundo de direitos e obrigações. Direitos e obrigações. Que direitos e obrigações, pessoal? Disponíveis, tá? Porque se fosse especificamente matéria indisponível, dias indisponíveis, não poderia ser objeto de cotejo de causa de eleição de foro, tá? Parágrafo 1º do artigo 63, olha o que ele diz. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito. Contrato, gente, como eu havia falado para vocês por 2 vezes. Instrumento escrito, contrato, e aludir expressamente o que, gente? A determinado negócio jurídico, ou seja, preto no branco. Então, essa cláusula só tem, portanto, a plena produção de seus efeitos jurídicos se tiver previsto no próprio instrumento, e o próprio instrumento, pessoal, ele faz nitidamente referência ao determinado negócio celebrado. Tranquilo? Tá de boa? Para finalizar, pessoal, parágrafo 2º, o foro contratual obriga os herdeiros e os sucessores das partes. Então, vamos supor especificamente que haja o falecimento de uma das partes ali dentro de uma lide processual. Evidentemente, havendo direitos envoltos, é possível, claramente reconhecido, que os herdeiros e sucessores sejam ali inscritos como parte na relação processual, né? Vamos supor que esteja um valor de recebíveis que não foi devidamente contabilizado à época e a empresa, né, através de um dos seus sócios, venha a discutir em juízo, né, com a autorização efetivamente da empresa e haja o falecimento do mesmo. Nesse sentido de consequência, é plenamente possível, pessoal, observando evidentemente as disposições do Estatuto do Contrato Social, haver, portanto, a ingerência dos herdeiros e sucessores. Então, os herdeiros e sucessores eles não podem questionar essa matéria pontual, que é a foro contratual. Tudo bem? Agora, pessoal, tem um dispositivo interessante, que é o parágrafo 3º. Olha o que diz. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. Professor, eu não entendi nada. Sabe por quê? Porque o senhor aqui, já estamos chegando a quase meia hora, e o senhor disse para a turma, para nossa videoaula, que as matérias de ordem pública que envolvem competência absoluta são únicas e exclusivamente reconhecidas ex officio. E eu te digo, verdade, meu querido, verdade. Só que existe uma exceção legal. E qual é a exceção legal? É no que tange especificamente que a cláusula de eleição de foro for abusiva. Se a cláusula de eleição de foro ela for abusiva, aí é possível que, gente, o juiz reputar ineficaz a referida cláusula. E o faz o que, gente? Antes da citação. Então, reverberando esse conhecimento, vamos voltar à leitura do artigo 63, parágrafo 3º. Olha o que diz. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro ser abusiva pode ser o que, gente? Reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará arremedo dos autos ao juiz do foro de domicílio do réu. Para finalizar, citado incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na Constituição sob pena de quê? Preclusão. O artigo, na realidade, 63, parágrafo 4º, ele reforça a literatura do artigo 64 caput, tá? Que diz que a incompetência absoluta ao relativo será alegada como questão preliminar de contestação. Ou seja, se for antes da citação, a cláusula de eleição de foro for abusiva, o juiz pode reconhecer ex officio. Mas, se for citado, vai incumbir ao réu a alegar tal abusividade, pessoal, em contestação. E vai ser feito o que, gente? Com um preliminar da contestação. Sob pena de quê, gente? De preclusão. Ou seja, ele comeu mosca, perdeu o prazo. Perdeu, nem questão do prazo, ele perdeu que é o pior, a oportunidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, a nível, portanto, de
competência absoluta e relativa, eu creio que eu já trouxe bastante conteúdo para vocês, tá bom? Eu acho que já está bastante o suficiente para o conhecimento e análise para vocês. De mais tarde, tá tudo bem? Tranquilo? Bem. Pessoal, vamos aqui, antes de finalizar especificamente essa videoaula, eu queria tratar com vocês de um tema que também envolve competência, mas ele tem uma terminologia diferente, que é a perpetuação da jurisdição. A perpetuação da jurisdição, pessoal, é um tema de competência. Por mais que fale de perpetuar a jurisdição, é um tema de competência. E é um tema que a gente não pode deixar de estudar, ainda mais agora com o nível de cobrança que está tendo esse exame de ordem. Então vamos aqui especificamente tratar do artigo 43 do nosso CPC. Tudo bem? Olha o que diz pontualmente o artigo 43 do CPC. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Essa informação aqui, pessoal, é importante. Ela é importantíssima. Porque, veja, a partir do momento... Vamos aqui fazer um tracejado cronológico com vocês. Vamos trazer um tracejado. Pessoal, quando o indivíduo ele se sente lesado em razão de um ato praticado por terceiros, o que ele vai fazer? Ele vai propor uma ação judicial. Para tal, ele vai contratar um advogado, a não ser que o próprio advogado em causa própria atue, ou naquelas situações que nós vamos ver com vocês pontualmente, das exceções da capacidade postulatória, e vamos ver em outra aula, tá? Que é a aula derradeira. Ele vai contratar, evidentemente, um advogado, ou se não tem condições financeiras, vai procurar um defensor público, para que haja o que, gente? O revigoramento da sua proteção dos seus direitos. Nesse sentido de consequência, pessoal, vai haver o quê? Vai haver a elaboração da petição inicial, vai haver nesse sentido, pessoal, o protocolo da inicial e, subsequentemente, a demanda vai ser registrada ou distribuída. Bem, nesse sentido de consequência, eu queria ler em conjunto com vocês, deixe esse artigo aí do lado, o artigo 58 do CPC. Perdoe, gente, o artigo 59 do CPC, tá? É que eu estou pensando já em conexão com continência. Então, vamos lá. O artigo 59 do CPC, olha o que diz. O registro ou a distribuição da petição inicial torna o que, gente? Prevento o juízo. Bem, o que é tornar prevento o juízo? Primeiro, o que é prevenção? Prevenção vem do latim preventium. Bem rapidinho dá para decorar, ó. Praeventio. Praeventio. Desse jeito que eu estou falando. Assim. Praeventio. Também tem uma outra referência. Praevenire. Praevenire. Que significa dizer o ato de tornar primeiro conhecido a causa. Prevenção é o ato de tornar primeiro conhecido a causa, a demanda. A níveis práticos, na óptica do CPC, falar de juízo prevento ou prevento o juízo significa dizer que é ele, o juízo, que é responsável para reunir todas as causas, todas as demandas que envolvem, pessoal, mesmas partes, causa de pedir ou pedidos. Então, veja, o juízo prevento ele é fundamental ao reconhecimento, porque todo e qualquer processo que for se reunir vai ser perante o juízo prevento. E isso está afirmado de forma clara no artigo 58, que diz o seguinte: a reunião de ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento. E o que é juízo prevento? É aonde for primeiro registrado ou distribuído a exordial. É onde for primeiro registrado ou distribuído a exordial. Cara, isso é fundamental. Onde serão decididas simultaneamente, ou seja, todas as ações relativas a mesmas partes, mesmos causas de pedido ou pedido, vai ser objeto pontual de discussão aonde, gente? De discussão no juízo prevento. Então, em síntese, para um leigo entender, juízo prevento é o juízo onde tem a primeira distribuição ou registro da exordial. Simples, tranquilo, show de bola. Então, feito tal análise, que ela é fundamental, volta comigo, pessoal, para o artigo 43 do CPC.
Volta comigo para o artigo 43 do CPC. Olha o que diz. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição judicial. Por quê? Porque esse que é o juízo prevento, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. O que é isso aqui, professor? Cara, isso aqui é tranquilo, olha só. Vamos supor que fulano de tal, ele veio a propor uma ação discutindo especificamente, pessoal, uma relação jurídica contratual contra Cicrano. Então, fulano propôs uma ação discutindo cláusulas, termos contratuais perante Cicrano. Só que fulano, pessoal, ele, a nível de oportunidade de trabalho, foi morar em outro estado. Ou mesmo, pessoal, vamos supor especificamente que fulano venha a discutir especificamente, pessoal, uma relação de natureza afetiva que teve com Cicrano, né? E aí, especificamente, fulano casa-se com Beltrano. Vamos supor esse contexto. Então, pessoal, nessa referência pontual, nós temos que as modificações contra o estado de fato ou o direito ocorridos são irrelevantes, pessoal. São irrelevantes. Para o quê, gente? Para a definição do juízo competente. Então, veja. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Por quê? Porque o juízo é prevento, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direitos ocorridas posteriormente ou a posteriori. Agora, pessoal, o direito é tão bonito porque tem o quê? O salvo. Salvo quando suprimirem órgão judiciário. Aqui vem outra referência, vírgula. Ou alterarem a competência absoluta. Então, olha aqui, rapaz, direito é demais. Olha só. Salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Pessoal, como eu havia prometido para os meus queridos e queridas alunas, vou aqui dar nosso pause pontual. E eu vou aproveitar aqui que minha amada esposa me trouxe um café e vou tomar agora. Meus queridos, muito obrigado a sua presença, ok? Fique em paz, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.